dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 39º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 5º episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, que tem como título A Princesa e a Rainha. Gostei desse título. Oi, Lainara, tudo bom? Olá, pessoal, espectadores, companheiros de podcast. Eu também achei um título assim fascinante e já, enfim, posiciona o tabuleiro para as jogadas dessa família. E galera, lembrando que vocês também podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail contato@odespertarodragão.com.br ou pelo nosso site odespertardodragão.com.br por meio dos comentários ou do formulário ou também pelas nossas redes sociais. Twitter, que é @despertardragão, Instagram e Facebook, que são o Despertar do Dragão, ou ainda, claro, pelos comentários do YouTube. Isso mesmo. Então, galera, vamos lá já para o episódio. Vamos para o 6º episódio, que já começou com o tempo passando, né? A gente deu adeus às versões jovens da Rhaenyra, da Alicent, do Laenor, da Elaena, para dar lugar às versões um pouco mais velhas. E sei lá, gente, eu nem sei classificar esse episódio. Eu achei excelente, também um pouco sombrio, não sei. Aconteceram umas mortes aí. O Viserys está tão decrépito, coitado. Tá dando até medo. Nossa, gente, eu vi um meme que eu não consegui parar de rir. Tipo assim, mostrou lá Viserys no primeiro episódio, saudável. Viserys no segundo episódio, meio capenga. Viserys no terceiro, aí quando chega no 5º é o Gollum. Muito boa. Vacilo, cara. Boa. Bom, eu também compartilho do seu sentimento, Flávio. Esse episódio, ao mesmo tempo que ele foi muito bom, eu senti que ele foi meio que vazio em alguns momentos. Teve algumas cenas, alguns acontecimentos que não tiveram tanto impacto quanto eu esperava, sabe? Mas vamos aí desconstruir o que rolou. Exatamente. Isso. Bom, tudo começa com a Rhaenyra. A Rhaenyra diferente, como eu disse, mais velha. Sai Millie Alcock, como a gente veio comentando desde o primeiro episódio, fez um belíssimo trabalho. E entra Emma Darcy, que vamos ver se vai mostrar. Aqui veio também a Lainara, estava comentando comigo, né, Lainara, que já nessa primeira cena ela já arrasou. Entregou, gente. Pior, mas eu gente, nunca subestimei ela. Pelos Primeira cena já, eu acho que foi até estratégico, do tipo, como todo mundo tava apaixonadinho pela antiga Rhaenyra, então, tipo assim, não, precisamos já colocar uma cena top pra ela no começo, pra todo mundo já simpatizar com a atriz. E realmente, curti, acho que fez total sentido pra narrativa, peguei muito bem. Legal, foi bem legal essa cena mesmo, ela dando à luz, na cena do parto, nasce um menininho que todo mundo que leu o livro achou que fosse o Jace, mas a série enganou a gente, e eu confesso que eu caí nessa porque eu achei que era o Jace que estava nascendo mesmo. Você também caiu nessa, Gesiel? Caí nessa. Mas o Jace já tá velhinho. Pois é, quem tava nascendo não era o Jace, nem o Luke, era o Joffrey, que é o terceiro filho da Rhaenyra, com o Laenor Velaryon, mas... Ops, peraí, com o Laenor, Lainara? Por favor, me fale suas impressões sobre essa cena, porque a Alicent mandou buscar o garoto no momento que ele nasceu. Foi claramente pra olhar pra carinha dele e ver se ele parecia com o Laenor, ou como um novo personagem que surgiu, né, o Raven Strong, a.k.a. Quebra-Ossos. Gente, foi uma cena assim, já começa tensa, né, o episódio, porque a pobre da Rhaenyra
acaba de ter um filho e já chega uma menina com a ordem da rainha falando: aí ela quer ver a criança agora, tipo, eu tô sangrando, eu tô com a placenta aqui pra fora. Então, peraí, que me desconcentraram aqui, gente, deixa eu retomar. Retome. O episódio já começa assim naquele clima de tensão, porque a Rhaenyra não tem nem momento assim pra curtir o filho dela, pra comemorar o parto tranquilo, e chega a criada da rainha perguntando: então, a rainha quer ver o seu bebê agora, leve-o para apresentar pra ela. Aí a Rhaenyra fica até meio desorçada assim, tudo, porque aquilo tem um motivo, né, gente? A Alicent desde sempre implicando com as aventuras amorosas de Rhaenyra. Agora não ia ser diferente. Terceiro filho já, ela já sabe o que a moçoila anda aprontando. E vai lá, Emma Darcy dando um show de cansaço, raiva, alegria e frustração e medo. Gente, essa cena assim, sinceramente, é a melhor do episódio. Sem sombra de dúvidas, por isso que abriu tudo. Cansaço é pouco, né? Ela tava exausta. Exausto. Eu fui um pouco sutil aqui. Pois é, e a Alicent, que agora está sendo interpretada em sua versão mais velha pela Olivia Cook, que já mostrou, né? Deixou completamente a inocência para trás. Ela agora está totalmente segura de si, totalmente rainha. Deixou de ser aquela menininha meiguinha, né? De certo modo. Assustada e com algum medo, e agora tá dominando geral, ainda mais agora que o Viserys está mais velho e cada vez mais doente. E ela impõe ainda mais respeito que o próprio Viserys, tipo, a palavra dela é lei, enquanto o Viserys está lá, né, na mesma, capenga. Gollum. Gollum. Gente, o Gollum não tá falando mais nada. Só Gollum. E enquanto o rei tá lá, né, todo babão pelo neto novo, ela vira pro Laenor e fala na cara dele mesmo, na cara dura, aquela famosa frase do livro que vocês todos com certeza vão lembrar, que é: continue tentando, Sr. Laenor, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir um filho parecido com você. E o Laenor fica lá todo constrangido, coitado. Não antes do Viserys olhar pro bebê e falou: olha, eu acho que ele tem o seu nariz, Sr. Laenor. Troca de olhares meio constrangedora no quarto. Força a barra, hein, Viserys? Nossa senhora. Coitado do Viserys também, gente. Ele tenta, gente, ele tenta manter a paz. Mas não dá. Porque gente, o Viserys, ele só quer saber do precioso dele mesmo, viu? Pior, gente. Ai, meu Deus. A cena final, mas enfim, não vamos nos adiantar. E logo depois, dessa cena aí constrangedora, a gente vê que a Rhaenyra ficou bem brava com o Laenor, porque ele decidiu o nome do bebê sem consultar ela. Ele deu o nome da criança de Joffrey, que claro que vocês lembram, é um do ex, né? Deu o nome do ex. Daquele amante dele, que o Criston Cole matou na festa de noivado dele com a Rhaenyra. Mas, como diz a J.K. Rowling em Harry Potter, vocês já perceberam que eu amo Harry Potter também, né, gente? O mal feito estava feito, e o príncipezinho agora chama Joffrey. Aí, de volta aos aposentos da princesa, a gente conhece os dois primeiros filhos dela, o Jace e o Viserys, que eu comentei, e com ele estava o Harwin Quebra-Ossos Strong, que eu achei, aliás, um gato, mais até que o Criston Cole. Achei e o Criston Cole... Nem se compara. Ele tá esquisito com aquele cabelo também. Não, mas até antes. Mas até mais que antes. A Rhaenyra fez uma ótima troca de amantes, na minha opinião. Que claro, com jeitinho estava querendo conhecer o filho, né, o Harwin Strong. E o Laenor, como um cavalheiro, entrega a criança nos braços dele e do pai e vai embora para deixar os pais com o filho recém-nascido. Um detalhe também é que, como a gente sabe, quando um bebê Targaryen nasce, é costume colocar um ovo de dragão no berço dele. E o Joffrey já estava lá
com o ovinho dele lá pertinho no forninho. Era preto, não é? Ou eu tô enganando? Acho que era preto o ovo dele. Acho que era. Pelo menos na iluminação ali tava escurinho. Sim. E aí a gente vai pra uma cena bem interessante, que finalmente a gente vai visitar o Fosso dos Dragões, que eu tava bastante, inclusive, curiosa pra ver como seria. Eu também tava. Como seria na série, e eu achei... como é que eu posso dizer? Eu achei muito chique. Porque na minha cabeça eu imaginava uma coisa muito mais... eu achei muito escuro. Eu achei que eles economizaram... Aliás, eles economizaram bem nesse episódio, né? Cá entre nós. Uhum. Esse episódio foi economia. Essa foi a palavra que definiu. Eu achei bem econômico esse episódio. Depois fale mais sobre isso, Gisele, se você quiser. Então, eu imaginava uma coisa bem mais rústica, né? Do que apareceu no episódio. E ali estão os príncipes Aegon e Aemond, filhos do Viserys e da Alicent, e Jace e Luke, que são oficialmente filhos da Rhaenyra, com Laenor. E nessa cena, todos tinham ido ver o Jace treinar com o Vermax, o dragão dele, e ele manda o Vermax matar um bode. Depois disso, todo mundo começa a zoar o príncipe Aemond, que é o único ali que ainda não tem um dragão, e fazem uma pegadinha com ele. Inclusive, eu não lembro isso no livro, mas eu acho engraçado. Eu acho que no livro tem alguma citação, alguma coisinha. Eu não me lembro. Eu não me recordo com detalhes, mas eu me recordo que tem esse lance do porco com asas, tem alguma coisa. Pois é, eles trazem um porco no lugar de um dragão. E o Aemond fica furioso, né? Fica bravinho, sai entrando pelo fosso, naquele labirinto ali de pedra, e dá de cara com um outro dragão, já bem grandinho, bem maior que o Vermax, pelo menos, que assusta o príncipe, que assusta bonito o príncipe, né? E quase queima ele. E aí o Aemond sai correndo com medinho. E seguindo em frente, a gente conhece a princesa Elaena, também filha do Viserys e da Alicent. E ela tá brincando com um bicho esquisito. O que era aquilo? Era uma centopeia, né? Sei lá. Aquele bicho nojento, e ela tem um ar meio de doidinha, vocês não acharam, não? Uhum. Acho ela meio excêntrica, né, gente? Cara meio da Luna. Lúvido. O que me deixou, assim, um pouco em dúvida, porque eu lembro que em Game of Thrones era muito citada essa questão como a loucura corria no sangue dos Targaryen. Sim. Mas eu achei que essa característica só era mais latente quando eles, enfim, procriavam entre si, entre os familiares, sabe? Que dá probleminha se você, enfim, tem filho com seu irmão, com seu primo, com seu tio. Só que a Alicent não é uma Targaryen. Não é. E parece que os 3 filhos dela têm um desvio psicológico de caráter muito forte, né? Pelos spoilerzinhos que eu peguei do livro. Então isso me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha, sabe? Interessante. Boa colocação. Mas parece que tá no sangue Targaryen de qualquer forma mesmo, né? Independente. Tipo, não, mesmo quando diluído, né? Mesmo quando tipo diluído. diabetes. Pois é. Aliás, por falar em diabetes, o Viserys não tem nem braço mais, né? O braço esquerdo dele já foi. Já foi? Eu não reparei não, gente. Nem eu. Foi? Sério, gente? Sério? Ele não tem mais o braço esquerdo. Foi uma das primeiras coisas que ficou super evidente ali, aquele braço murcho ali na roupa. Eu acho que o episódio estava muito escuro pra eu perceber, Gisele. Entendi. Então, faz sentido. Eu também não fiquei reparando. Eu tô até dando um replay numa cena enquanto a gente grava pra ver se eu noto, mas não foi muito mostrado. E as roupas deles estão muito escuras também, né? Todo mundo de preto e tudo, exceto a Alicent, que tá com aquele verde esmeralda, né? Mas é uma coisa que eu não percebi, eu vou ter que rever o episódio depois. Reveja. Eu também. Foi a mão onde que ele havia perdido os dedos, é esse lado, né? O braço esquerdo que não tem mais. Entendi. Nossa, gente, que absurdo.
Então tá bom. Enfim. Mas um pedaço do Viserys é perdido pra coroa. Exatamente. Estão exagerando um pouquinho mais no Viserys, hein? Mais ainda do que o livro. No aspecto decrépito dele, né? Isso. Pra falar a verdade, eu nem esperava que ele sobrevivesse a esse salto temporal, gente. Pelo Pior, estado gente, que ele tava no casamento, eu achei que eles já iam começar meio que com o funeral do Viserys. Eu então também. me surpreendeu dele estar vivo até agora. E É, vivo ainda o o cara é suficiente pra mó fazer outro resistente, filho velho. na Alicent. Porque até então só mostrou os 3 filhos. E a Alicent tem mais um, né? Tem Pra mais você ver. Viserys provando que caiu o braço, caiu o dedo, mas outra coisa não caiu, não. Ai, socorro. Pois é. Mas bom, voltando ele na cena, a Elaine e a Alicent estavam batendo um papo muito interessante sobre a centopeia. Quando o Aemond aparece todo chamuscadinho e conta pra mãe que o irmão e os meios-irmãos, o que eles tinham feito. E a Alicent vai lá atrás do Aegon para tirar satisfações com ele sobre o acontecido e encontra ele numa situação bem embaraçosa. Nossa, mano. Pra usar de eufemismo. O Aegon tá lá nu, se masturbando na janela. Gente, socorro. E a gente percebe que ele é muito sacana, né? Porque a hora que ele terminasse, alguém ia tomar um cocôzinho de pombo e não ia ser cocô de pombo. Não, é exatamente. Gente, aquela cena me remeteu na hora The Boys, Homelander, fazendo a mesma coisa no alto de um prédio. Pra quem já viu a Pior, série. hein? Pior, ótima Succession referência. teve uma cena Nossa, parecida. aquilo foi uma bandeira vermelha gigantesca pra mim. Tipo, o Aegon nesse comportamento libinoso na janela. Igual o Homelander. Ai, gente, eu não critico não. Quem nunca, né? Brincadeira. Nossa, Jesus. Zoeira. Sacanagem. Ai, gente. Teve uma cena em Succession muito parecida também com essa. Mas bom. Gente, eu chamo isso aí de quarta-feira. Tá virando um surto, né, gente? Os homens assim meio que sem pudor, né, nas séries. Que é isso? Mas é que as séries estão mais safadinhas hoje em dia mesmo. Se fosse, nossa, há uns anos atrás, ixi. HBO sempre foi, né, gente? O problema é que tá espalhando. Agora tá aumentando, os limites estão diminuindo. Pois é. Pois é, mas a Alicent nem se constrange. E ela finge que nem viu nada. E começa a dar uns conselhos bem estilo Cersei pro filho. Ela meio que repete o que o Otto, né, o pai dela, falou pra ela naquele dia que ele foi embora de Portugal, debaixo da tempestade. Né, que se a Rhaenyra ascendesse ao trono, a vida dele ia estar em risco, porque ele ia ser sempre uma ameaça ao reinado dos filhos dela. Então ele e o Aemond deveriam se proteger. Pelo menos. Gente, achei esse papo muito sem noção, porque assim, primeiro, eu não sei de onde o Otto tirou essa ideia de que a Rhaenyra teria esses requintes de crueldade de matar os irmãos dela. Aí Não, mas agora, faz sentido, gente. Faz mas sentido. me vem a Alicente ainda mais intensa com esse sentimento, sendo... Gente, a Rhaenyra nunca deu indícios de que seria uma ameaça pra Alicent ou os filhos dela. Ela sempre foi muito compreensiva, na verdade. Tentou ali manter uma paz, um relacionamento com a Alicent, com o pai. Ela só queria o que era dela por direito. Quem foi arrumar a treta foi a Alicent. Inclusive, quem deu o primeiro golpe foi ela. Então, todos os atos da Rhaenyra depois disso vão ser justificados. Aquela coisa, né? Causa e consequência. Eles criaram um monstro que eles tanto idealizaram. Você concorda, Gisele? Eu concordo em partes, eu concordo com a interpretação da Rhaenyra, sim. As atitudes dela sempre foram favoráveis a Alicent, porém a gente tá falando de trono, né, cara? Trono é trono. Mesmo que inicialmente a Rhaenyra não fizesse nada contra as crianças, nem que seja, né, posteriormente por pressão dos aliados, cara, sim, eles Mas são matar não, uns... Gisele.
E Oi? a gente não pode saber disso, porque, como eu falei, quem deu o golpe inicial não foi a Rhaenyra. Não, Talvez sim, ela mas ia é que a gente... despachar eles pra algum canto. Não, eu concordo, mas é mais uma questão do tipo, a gente tá considerando apenas as pessoas, elas em específico, mas é aquela. Imagina quando vários lords, vários senhores começarem a se rebelar contra a Rhaenyra a favor dos filhos da Alicent. A Rhaenyra não teria escolha a não ser Isso. ir a Matar. favor dos próprios filhos. Então sim, é uma ameaça. Com certeza, faz todo sentido. Mas ainda bato o pé que não é uma ameaça tão exagerada quanto o Otto e a Alicent plantaram na cabeça dos filhos dela, sabe? Eu acho que eles foram muito extremos nessa questão. Eles estão fazendo ela tá fazendo a cabeça das crianças, né? Eles têm mais fome de poder que a Rhaenyra, sinceramente. Tá aliciando as crianças. Pois Umas contra as outras. Exatamente. Assim como a Cersei fez em Game of Thrones também. Aham. A Rhaenyra tava lá na dela, coitada. Tem 1 minuto de paz, essa mulher. Quem? Tadinha, a Rhaenyra tava tão apagadinha esse episódio, né? Ela tava bem. A Alicent Nossa. tava bem mais. Imponente. Isso. Tipo, trocaram os papéis, porque geralmente a Alicent era a mosca morta e a Rhaenyra era a porra louca, né? Nessa vez tá tipo total contrário. A Rhaenyra não que estava mosca morta, mas ela tava fragilizada, né, por causa da recente gravidez. E a Alicent tava com a macaca. E tudo que a Rhaenyra fez na primeira fase da novela, ela só prejudicou ela mesma. Ela não prejudicou ninguém ao redor. O problema é que os inimigos tiram vantagem disso, né? Desses momentos de fraqueza da Rhaenyra. Exatamente. Mas fazer algo de nocivo mesmo, a Rhaenyra nunca apresentou nenhuma ameaça para os adversários dela. Até o momento que ela será provocada, né, gente? Aí... Não, a Rhaenyra só tem uma personalidade forte, mas ela não é má. Gente, a Rhaenyra só gosta de dar, deixa ela. Exatamente. Tadinha. A Cersei, que é a Cersei, não botou lá o Joffrey de bastardo no trono. Ele nem era filho do Baratheon, por lei ele não tinha direito à sucessão. O povo veio jogando a Alicent concílio lá. Deixa os bastardinhos ter a sua vez. Pois é. Bastardo também é gente. Bastardo também, gente. Inclusive, gente, a Rhaenyra e o Laenor também, né? Pô. Assim, nem pra tentar. Então, isso que eu pensei também, tipo, nossa, não podia tentar pelo menos um bebezinho, né? Tá bom que o Laenor não gosta, assim, da ostra, tá bom, mas não mesmo podia assim, levar, velho. não podia levar um peguete dele pro quarto, assim, pra aquecer as coisas na hora, assim, da combustão. Isso que eu pensei também. Isso que eu pensei também. Cara... Na hora que eles estavam conversando lá, vamos cumprir as nossas obrigações e cada um se serve do que quiser... Gente, o mínimo que vocês tinham que fazer era gerar um herdeiro legítimo dos dois. Aí acabou, pronto, fim. Pronto, era só isso que precisava. Ué. Faz que nem a Marjorie. Lembra em Game of Thrones? A Marjorie propôs isso pro como é que chamava? O Henley. Pro Henley. O Henley Baratheon. Ela falou, você quer que eu chame o irmão? Quero o Cavaleiro das Flores, né? Eu chamo meu irmão. A gente brinca aqui nós três. E tá tudo certo. Todo mundo acaba bem, né? Marjorie era mais faceira. Ela era esperta. Com certeza. E então vocês estão vendo que a série já tá construindo aos poucos a personalidade de cada um, né? A Elaena lá, meio doidinha, meio de lua. As crianças já estão sendo definidas. Sim, o Aegon, né? Esse pervertido aí. Nossa, gente, é doente aquele moleque. Doente, mano, doido. Doente, aquele lá é doente, psicopata. E o Aemond meio revoltadinho, né? Meio bravinho. Então, estamos vendo aí as coisas se formando. A mutreta tá se formando já. Tá se formando. Sim, exatamente. Em contrapartida, enquanto os filhos de Viserys e Alicent são perversos, os do Daemon com a Laena
Ah, As meninas são umas maravilhosas, né, gente? São mesmo. sim, a gente vai para a cena seguinte, que é bem divertida. Que é o Demon e a Laena brincando de voar de dragão. Ele no Caraxes e ela na Vagar. Eu Finalmente a gente curti vê o a Vagar. relacionamento deles. Damon finalmente demonstrando, tipo, apesar de, né, deixar claro que ele queria a Rhaenyra, mas, tipo, ele tem um afeto por ela, né? Completamente diferente da Vaca de Bronze. Vi ali que eles se amavam, sabe? Rolava um respeito, eu não sei se é amor, mas rolava um respeito mútuo, Uma admiração, assim. né? Uma amizade. Sim. Cara, curti. Tanto que quando teve a cena de Dracarys, eu fiquei, mano, que vacilo, velho. Dá pra ver assim, uma parceria muito gostosa entre Daemon e Laena. Sim. Eu acho assim, que foi o match dos deuses. Eles se entendem. Eles se Sim. entendem. E foi legal porque, como eu disse, a gente viu a Vagar pela primeira vez, que é, lembrando, é a mais velha dos dragões que existia Tadinha. naquela época. Ela tá tão velha. Tá, ela tem uns 200 anos de idade só. Ela tá até meio cega, tadinha. Pois é, e como o tempo passou, a gente descobriu que, como a Nara disse, eles estão casados e eles têm 2 filhas gêmeas, a Beyla e a Rhaena, e que a Laena tá grávida de mais um bebê. E eles estão vivendo nessa época no Essos, em Pentos, e o Daemon é bastante respeitado por ali, né? Tanto que ele nem tá pensando em voltar pro Westeros. Ele parece que tava meio acomodado ali, nem nada do que a Laena... Apesar de depressivo, né? Mas está acomodado ali, Isso. vivendo seu rolezinho. Pois é, eu não Isso. entendi esse sentimento do Daemon, sabe? Meio apagado. E é nessa parte que eu vou condenar um pouquinho a correria da série, porque a gente não conseguiu ver assim, um desenvolvimento maior dos personagens. Dos Velaryon, principalmente. Os Velaryon estão sendo muito esquecidos no Poço do Dragão, gente. Porque assim, eles aparecem pouco, quase não tem fala. E pelo que eu percebi nos livros, né? Porque, é claro, eu sou curioso, vou ver assim um apanhado dos acontecimentos. O relacionamento dos Valerion com os Targaryen são muito mais enraizados. Então eu fiquei meio contra eles terem dado esse salto de 10 anos agora, porque eu preferia que a primeira temporada toda abordasse a fase jovem dos personagens e estabelecesse mais algumas relações. Mas enfim, acho que faltou dinheiro pra HBO. Também acho. Acho que foi uma questão financeira mesmo. Será? Pois é, porque eu não Será? entendi o comportamento do Daemon. O Daemon às vezes me dá nos nervos, gente. Todo episódio ele faz uma coisa que me irrita, cara. Pelo amor de Deus. Esse é o Ai, Daemon. Mas, Ele é mas irritante. isso que é legal do Daemon. É irritante. Ah, não. É E- ser então. amavelmente irritante. Falta paciência às vezes. Acho que o povo tá pressionando as coisas só pra ele e a Rhaenyra ficarem juntos, porque não tem cabimento. Pois é. Então, como eu tava dizendo, ele tava meio acomodado ali, nada do que a Laena dizia convencia ele de voltar. Mas ela fala que queria que o filho nascesse em Deriva Marca, que as filhas fossem criadas lá, e também comenta que queria ter uma morte de cavaleira de dragão, né? E não de um lorde num lugarzinho qualquer. E um lugarzinho qualquer é ótimo, né? Porque a gente tá falando de Pentos. E Pentos é uma das cidades livres lá do Essos, como vocês devem se lembrar, de Game of Thrones. Também é lá que a gente encontra Daenerys pela primeira vez. Mas ela fala isso, de um lugarzinho qualquer, e o Daemon simplesmente ignora. Então, a gente vai para uma das cenas, para mim, mais marcantes do episódio, que é a cena do treinamento dos príncipes com o ridículo do Criston Cole, que fica dando vantagem pros filhos da Nossa, Alicent. mano. Criston Cole, que era legal, tá tão chato. Nossa, dá vontade de dar umas porradas nele. Ah, legal forçar a barra. Tanto que quando ele é apanhou, eu diferente gostei. pra mim. Eu gostei dele ter apanhado. Ai, cara chatinho. Ai. Não é? Ai, eu sou rejeitado. Agora fui rejeitado pela gata. Agora eu sou inimiguinho dela. Ah, Que criança, né? crianção.
Nossa, marmanjo, né? Que ganha torneios do Daemon. 10 anos Tudo depois, rejeitadinho. O cacete. Podia até ter ficado com raiva e bravo na hora, mas nossa, já passou uma década, né? Socorro. Sabe o que tava Esse faltando? não superou a ex mesmo. Não. Já que ele tava tão íntimo assim da Alicent, faltou os dois, né? Ter um envolvimento aí pra superarem essa raiva da Rhaenyra, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, se tivesse ocupando a mente com outras coisas... Não, tipo, mas tem uma pentada questão. violenta... Tem uma questão. Isso de acordo ali, agora vamos pra roteiro, tá? De acordo com o desenvolvimento da personagem. A Alicent, ela sempre foi estabelecida como uma personagem tradicional. Ela sempre foi aquela que ia sempre em prol da família, né? Então Alicent. faz total sentido ela não se envolver ali com o Sir Criston Cole. Mas eles são os piores, Rhaenyra não, Rhaenyra sempre foi agente do caos, né? Mas os crentes são os piores, são os mais safadinhos. Não, Tem mas ali não a é só o que moral ela e os prega. bons costumes. Não, mas não era só o que ela prega, porque pregar, todo mundo prega esse lance do tradicional ali. Mas ela é a que vive, sempre tudo, desde que foi apresentada a personagem pra gente, repara que ela sempre fica do lado do pai, sempre tá tentando ficar do lado do rei, sempre tá tentando apoiar a família. Ela ficou putinha com a Rhaenyra quando descobriu as perversões da Rhaenyra. Então, porque isso quebra o que ela sempre aprendeu, que é o lance de precisamos ser tradicionais, precisamos agir em prol de nossas famílias. E ela viu que Rhaenyra tá cagando pra família. Rhaenyra quer sair na zoeira. Não acho que a Rhaenyra tá cagando pra família, não. Também acho que Não. Cagando pras tradições de família. Gente, Rhaenyra tá casada e ficando com o guarda. O segurança. Isso, Tipo, porque oi? obrigaram ela a casar com o cara aqui. Mas mesmo assim, ela não tá com... não que ela não se importe, mas não é a principal prioridade dela a família. A prioridade de Rhaenyra é a Rhaenyra. Pois é, isso Nossa, que me eu acho o confunde, contrário. Eu acho gente. que ela preza pela tradição dela. Tanto que ela não quis fugir com a Criston Cole. Ela quis ficar pra cumprir o dever mas aqui, dela. fugir com Criston Cole não significava apenas abandonar sua tradição. Significava abandonar seu nome Targaryen. Lembrando que Daemon e Rhaenyra, eles representam o orgulho Targaryen, gente. Targaryen, antes de tudo, ele é Targaryen. Ele tem orgulho. Ele é tipo um Saiyajin. Ele tem orgulho Saiyajin. É o orgulho da raça dele. Isso não significa que ele tá ali se sacrificando pela família. Ué, Tanto que a Alicent é a mesma sacri- coisa. Ela tem orgulho de ser Hightower. Sim, mas a Alicent, apesar do seu orgulho Hightower, ela sempre se sacrificou pela família. Mas a Rhaenyra fez o quê, Aí Gisela? que Calma, tá, mas é aí que eu vou chegar. A Rhaenyra não se sacrificou pela família. Rhaenyra entrou num casamento para sua conveniência, porque ela não perdeu seu status, ela não perdeu sua posição de herdeira do trono e ela não perdeu sua vida pessoal. Tanto E a que Alicent entrou todos no os casamento filhos... com o rei pra ser rainha. Isso, só que a Alicent, ela procria com o rei. Mesmo sem prazer. Ela se sacrifica. Isso é sacrifício. Olha só como é que... Rhaenyra não se sacrifica, gente. Rhaenyra não se sacrifica. Rhaenyra faz o que quer. É Enfim. só a gente analisar os fatos. Rhaenyra faz o que quer. Ela faz coisas que são convenientes pra ela. Exatamente, ela faz o que é conveniente pra ela. Ela não faz o que é só apenas o que é o melhor pro povo, pro reino. Não. É só a gente analisar fatos. Eu não tô falando que ela não se importa com a família. Mas a família não é a sua prioridade. Prioridade de Rhaenyra é Rhaenyra. E agora, consequentemente, assim como a Alicent, suas prioridades estão não apenas para elas, e sim para os filhos, né? Que é natural. Ela pode ser egoísta, mas a partir da hora que a mulher tem filho, é igual Cersei. Cersei não amava ninguém em Game Só of os Thrones. filhos. Ela amava os filhos. Ela não amava nem o Jaime. Ela tinha ali
Ela tinha prazer com o Jaime, né? Tinha ali a sua atração, seu rolê, mas sempre que ela podia, ela ferrava o Jaime e traía ele. Ela amava os filhos. Ela sofria com a perda dos filhos. Mas vocês também não acham que a Alicent, a essa altura do campeonato, serve apenas aos próprios interesses? Claro. Não, agora Eu não sim. sei se ela tá pensando bem no reino. E outra, eu gosto muito do roteiro da série, apesar dos seus furos escatológicos eventuais. Desde o começo, a gente teve uma prévia da personalidade das duas protagonistas. Aquela cena da Rhaenyra deitada no colo da Alicent, perto da árvore coração, as duas estudando, deu pra ver que a Alicent sempre foi certinha, fazendo as coisas direitinho, obediente, e a Rhaenyra rebelde. Desviando o assunto, querendo estudar a história dos Sete Reinos e tudo. Mas a Rhaenyra já sabia tudo. Então aquilo pra ela era perda de tempo. Então ela falava, eu quero voar através do mar estreito com você e comer bolo. Tipo, a Rhaenyra queria oba-oba. Só que a Alicent sempre foi certinha. Mas a questão é, a Alicent é assim porque é da personalidade dela? Ou porque ela foi induzida a ser assim? Ela foi criada dessa assim. forma, né? Exatamente, Criada mas assim. a Rhaenyra também foi criada de uma forma... seguir os costumes e Mas tudo. é diferente. A criação da Alicent foi... Gente, olha as casas. Eu não A casa sei como é que é Hightower, por isso. Casa Hightower é a responsável pela cidadela, pela religião de Westeros. Sim, pela uma das tradição. mais ricas. Sim. E Rhaenyra foi tratada tipo assim, cara, você é Targaryen, você é superior a esses meros mortais. Saca? Entendi. É porque eu não sei como é que funciona a tradição dos Hightower. Eu sei que a cidade, a Old Town, era onde o Sam estudou pra ser um Maester e tudo mais. É de onde os médicos iam, né? Então pra mim era um povo mais pacífico. Só que a Alicent tá mostrando que ela é de verdade, né? Mas eu ainda fico confusa. O que ela realmente quer? Quem é a Alicent de verdade? Se ela não seguisse esses impulsos pelo poder ou por derrubar os inimigos. Eu realmente, assim... E a gente acha que a gente tem umas leves pistas da Alicent, que, querendo ou não, ela tem uns momentos que ela é honesta, em que ela tem dignidade, mas ela se deixa levar pela força maior. Exatamente. É uma personagem muito complexa, gente. É muito complexa. Eu gosto da Alicent nesse aspecto, sabe? Eu acho, assim, que ela tem muitas camadas e vai ser fascinante ver o desenvolvimento dela. Eu confesso que eu não tô gostando da Alicent, não. Eu tô torcendo eu pra odeio Rhaenyra. ela. Eu odeio ela com todas as minhas forças. Mas eu Tô gosto torcendo de pra ver Rhaenyra o tempo personagens... todo. Porque a Rhaenyra, você pode ver, ela é meio transparente, só que a Alicent não. Eu gosto de ver essa complexidade no personagem. Saber se ele realmente acredita naquilo que ele tá fazendo, se ele tem conflitos internos, se ele acha que poderia estar fazendo escolhas melhores. O que me chama a atenção na Alicent é isso. As camadas de complexidade dela. A Rhaenyra também tem lá suas questões e tudo. Só que a Rhaenyra é mais clara do que ela quer. A Alicent não. Ela é um enigma pra mim. E eu tenho mais curiosidade de ver o que ela vai aprontar e os motivos que levaram ela a fazer isso. Ela vai ter algum arrependimento, sabe? Eu acho esse desenrolar fascinante. Mas ainda detesto ela. É, isso aí. Bom, mas a gente tá vendo que a série escolheu essa história, né? Essa da fofoca, esse lado da fofoca. E tá colocando tudo muito claramente, né? O Harvey Strong tá lá ajudando os filhos, né? Tá tudo muito claro para quem quiser ver que eles não são filhos do Laenor, né? E a Alicent chama a atenção do Viserys pra isso. E o Viserys finge que não vê, né? Ele finge que não vê. Ele sabe, mas não quer saber. Então, é isso. E na cena seguinte... Ah, não, calma. Tem a surra, né? Que o Jezeel já comentou. O Harvey Strong dá uma surra no Criston Cole. E se não fossem os outros guardinhas lá da Guarda Real pra separar os dois, ele tinha morrido, que nem ele matou o Joffrey, né, na festa. É, gente, tá tudo meio esquisito. Tá tudo meio estranho.
Não entendi por que o Sir Criston Cole não foi punido no episódio passado. Nossa. Tipo, ele matou o cara lá no meio da festa e não aconteceu nada com ele. Ele se manteve normalmente como guarda real, membro da guarda real. E aí, tipo, o motivo pelo qual a briga aconteceu ali, pra mim ficou esquisito, ficou meio indigesto. Tipo assim, o Sir Criston Cole tava sendo um idiota, injusto na briga ali, podia lesionar os filhos da princesa, que é herdeira do trono. Ela é sabe? Tipo, tudo bem que as crianças são filhos do Viserys, mas mesmo assim, são filhos... A herdeira, até então, é Rhaenyra. E tipo, lá fazendo aquele treinamento completamente injusto. E não precisava ser pai das crianças pra defendê-las. Qualquer um poderia defender. E aí ele começou a acusar. E aí rolou a briga. E as pessoas começaram a falar: não, porque ele provou que na verdade ele que é o pai. Tipo, mano, não, velho. Ele só foi humano. Tipo, tá rolando uma injustiça ali. Exatamente, Criston Cole. Gente, eu tô engasgada com isso. Porque assim, ele matou um nobre no meio de um casamento real de graça. Ele não teve nenhum tipo de punição. E quem é o Criston Cole, gente? Ele não é ninguém. Ele é um membro da guarda real. Ele devia ser no mínimo despachado pra muralha. Aí vai lá, o Sir Harry... Eu acho que teve um erro de timing. Nossa, aí. Ele dá uns soquinhos no cara e tipo, ele recebeu uma punição. Nossa, que imperdoável. Nossa, eu fiquei virada no giraia com isso, gente. Achei uma falha enorme. Enorme. Eu acho que e o Criston Cole fazendo pirraça de birra com as filhas da Rhaenyra. Meu Deus, quantos anos esse cara tem? 12? É um bebezão. É virgem que apaixonou pela garota popular da escola, ela recusou ele, agora tá toda aí no hate da vida. Nossa, por favor, me falem que o Criston Cole tem um final bom, gente. Um final assim... Nossa, que ele morre bem, que ele... Nossa, porque eu não aguento esse cara mais, não. É como eu falei, se eu tivesse comendo a rainha, eu não tava assim, frustrado. Me desculpem, me emocionei. Eu acho que foi um erro de timing, na verdade, porque como não explicaram nesse episódio aquele surto do Criston Cole, é de se imaginar que ele matou o cara por causa da ameaça que ele ofereceu, né? Que ele oferecia agora, que ele sabia do segredo. Da discussão, né? Agora, além de ter sido desproporcional, por que não foi na hora que ele falou lá que ele bateu nele? Não foi? Foi depois, entendeu? Então, tipo, estranho, gente. É estranho. E esse episódio, ele foi meio, tipo, excluído do rolê, assim. Achei muito estranho. Parece que os acontecimentos foram só uma desculpa pra gerar a conclusão, sabe? Foi uma desculpa pífia pra eliminar esses personagens rápido. Sim. E você estava falando aí do Harvey Strong, tá sendo humano e tal. Eu falei que tava confirmando, Gesiel, porque a Alicent já tinha falado com o Viserys sobre isso, né? E o Viserys estava lá vendo o cara que a Alicent tinha falado, defendendo, né, os meninos. Então, assim, pra mim tava confirmando, né, o que a Alicent estava falando e o que todo mundo suspeitava já. Então, gente, mas se vocês veem uma criança maior batendo na outra, você não vai separar? Claro, mas ele quem só tava separou, lá, velho. Ele não fez nada. Por coincidência era o Harvey Strong, né? Então. Gente, sei lá, pra mim tá meio estranho. Esse episódio foi esquisito. Os filhos da Rhaenyra são a cara dele, né? Esse episódio pra mim foi estranho. Mas beleza, vamos seguir. Sim, seguindo vai uma criada avisar pra Rhaenyra que houve um acidente, né? Durante o treino. E a Rhaenyra vai subir lá pra falar com o Harvey Strong e escuta uma conversa dele com o pai. E o pai fala que era pra ele ir embora. Que ele ia embora de Porto Real e ia voltar pra Harrenhal, que é a sede da casa deles, né, da casa Strong, e que não ia mais ser membro lá da guarda da cidade.
Rainira escuta tudo isso atrás das paredes, né? Exatamente. Isso. Na cena seguinte, a gente vê a Rainira conversando com o marido, com o Leno Velaryon, e ela dá uma dura nele, né? Falando que ela tinha feito tudo que eles tinham combinado. Isso. Ela dá uma dura nele porque ele nunca deu dura nela. Ela fala que, pô, você fez tudo que você quis. Você não tem que reclamar de nada. Então você vai ficar aqui do meu lado. Tipo, eu te ordeno que você fique do meu lado. É, porque o Leno tava com a cabeça em outro lugar, né? Queria uma guerra do outro lado do Mar Estreito, assim, tipo, pra quê, meu filho? Tá acontecendo uma guerra aqui, agora. Exatamente. E o Leno não pode fazer nada a não ser obedecer, né? É a princesa que está mandando, a herdeira do trono que está mandando. Já que ela mandou, ele vai ficar. E a gente volta então para Pentos, onde a gente vê a conversa da Laena com a filha dela, Reina, que é a única que ainda não tem um dragão. Como a gente lembra, né, de quando a gente leu o livro, ela ainda não tem um dragão. É só a irmã dela que tem. E aí rola uma conversa, uma bonitinha, né? A mãe falando que até os 15 anos ela também não tinha, que agora ela montava vagar, que era pra ela dar tempo ao tempo, essa coisa toda, né? Mostrar que ela era uma boa mãe. E na cena seguinte, Laena vai conversar de novo com o Daemon, que tá lá, depressivo. Você falou bem, Gisele, ele tá meio depressivo. Tá E tristão lá, no canto dele. No cantinho dele, lá, tá à noite. Os dois conversam. Não é uma conversa bem legal, né, e tal. E voltamos de novo para Porto Real, onde estão conversando, né? Viserys, a mão do rei ali, a princesa Rainira. E a Rainira propõe meio que uma trégua. Não é? Ela diz: vamos fazer o seguinte, vamos juntar as duas partes da família, vamos casar a Laena com o Jace, e aí todo mundo fica feliz. E aí o Viserys fica: nossa, que maravilha, excelente solução. E a Alicent... tudo que ela faz, ele fica elogiando ela nessa cena. Exatamente. E aí pede desculpa, né? Fala que não queria ofender ninguém, nunca teve essa intenção, vamos acabar com isso de uma vez por todas e tal. E a Alicent fica: ah, não sei, vou pensar, vamos descansar, né? Todo mundo precisa descansar. E não dá resposta. E depois, no off com o Viserys, Detalhe, ele sente, como sempre, arrumando uma oportunidade pra diminuir a Rainira, né? Uhum. Ela tá lá de cabeça baixa, no momento mais vulnerável e tudo. Ela ainda vaza leite dos peitos dela e a Alicent olhando ela de cima, com o nariz empinado, questionando a honra da Rainira o tempo todo, sendo que ela foi desonrosa desde o princípio. Foi lá e começou a flertar com o pai pelas costas dela, né? Exatamente. Eu achei... E mesmo assim, Rainira perdoou, assim, falou... Eu entendo que eles precisavam colocar ali uma situação pra humilhar a Rainira e tal, mas eu achei tão, tipo... Ai, tá, começou a vazar leite. Gente, ela acabou de parir. Grande coisa que vazou, e daí? Aí todo mundo fica, tipo, normal, constrangidinho. mas... Nossa, mano. É uma coisa normal, mas por uma época daquela onde a mulher já tinha pouco ou nenhum respeito, né, Gisele? Faz sentido. Mas que Porque, eu achei, assim, tipo... Imagina, por exemplo, tirando a questão do leite lá, digamos que você tá falando, tá discursando, tá argumentando uma coisa séria e de repente você começa a chorar. As pessoas Sim. meio que perdem o respeito no seu discurso porque tirou o foco. Sei lá, um ato biológico, sabe? Sim. Imagina o leite, né? Então, pois é. E então, na próxima cena,
o Harvey Strong vai conversar com o rei e vai pedir demissão do cargo de mão, por causa do que aconteceu com o filho dele, o Harvey Strong. E o Viserys não aceita. Fala que de jeito nenhum. Então, o Lionel Strong, né, fala: então eu peço permissão para levar o meu filho de volta lá para casa e depois eu volto. E o Viserys dá essa permissão. Enquanto isso, a Alicent sai do aposento do rei para ir almoçar com um dos personagens que eu já tá me irritando, Lainara. Nossa, que vontade de dar um soco na cara dele. Nossa. Que é o Pé Torto, Larys Pé Torto. Strong. Ele quer pegar a rainha. Ele, tá bom, tem uma fome de poder aí envolvida, mas ele tem a fome na Alicent, ninguém me tira isso da cabeça. Pois é, e pra quem não sabe, ele é irmão do Harvey Strong e filho também do Lionel Strong, que é a mão do rei. E a Alicent vai e comenta com ele, né? Fala: nossa, se ao menos meu pai, né, fosse a mão do rei ainda. Fala isso com o Pé torto. com o Pé Torto. E aí, na cena seguinte, é a cena que eu achei uma das mais sombrias de todas, que é o Lionel indo na prisão e vai torturar, né, as pessoinhas lá na prisão. É Larys, não, Flávio? Larys, o Larys. Larys. E aí ele Larys faz uma Pé Torto. proposta, né, para aqueles condenados. Uma Diga, proposta indecente. Fala qual é a proposta, dizendo. Eles vão se tornar seus agentes, né? Porém, para fazer, obviamente, trabalhos bem criminosos e para que eles não deem com as línguas nos dentes, literalmente, eles vão perder ali suas línguas. E ele começa a amputar as línguas desses caras, deixando eles mais sinistros e mais perigosos. Pra quê? Pra realizar uma certa missão ali pro Larys. Exato. E aí tem a cena da tortura, que é eles cortando a língua dessas pessoas aí. E depois dessa cena, a gente tem mais uma cena de parto, a segunda cena de parto do episódio, que é o parto da Laena. Ela tá tendo mais um filho do Daemon. E o Maestre lá, né? Não é, no caso não é o Maestre, porque eles estão em Essos. Não me lembro como é que eles chamam o Maestre em Essos. E ele fala: olha, eu cheguei no limite da minha arte. Esse bebê não vai sair. Simplesmente, a gente pode... Aí ele faz a mesma proposta que o Mace fez pro Viserys há muito tempo atrás, né? Quando a Aemma morreu. Falam: a gente pode cortar a barriga dela e tentar salvar o bebê. E o Daemon pergunta: ela vai sobreviver? E ele fala: não. Só que ao contrário lá da Aemma, eles não cortam a barriga. E o Daemon nem fala, né? Tipo, não, pode Ele não matar. esconde. Não, ele fica sem fala, ele não reage. Ele só Exato. percebe que ela não tá mais ali. Exato. Porque ela tinha saído e foi ao encontro da Vagar. Do Eu lado não de me lembro fora. dessa cena no livro. Não tem. Eu não lembro como que foi isso. Ela só no morreu, né? parto. Ela só morreu no parto. Foi. Eu vi no Exatamente. Twitter alguém falando que ela sai do quarto e morre nas escadarias, tentando sair. Eu acho que teve alguma coisa assim mesmo. Foi. Mas, diferente do livro, Diferente ela do livro, vai pra Vhagar e vai fala devagar. a famosa frase: Dracarys. E a Vagar Tadinha, veinha, incendeia ela. fica olhando, não quer, hesita, mas aí ela vai e obedece a montadora dela, a dona dela, né? E lança-lhe logo uma chuva de fogo, bem na hora que o Daemon tava indo lá tentar salvar a mulher. Isso. E lembrando que o dragão, quanto mais velho mais forte, mais quente é a chama dele. Então ela morreu na hora, bem queimada. Incinera.
incinerada. E aí, na cena seguinte, voltamos para Porto Real, onde nós temos a cena da despedida do Harvey Strong. Ele vai despedir dos meninos, dos príncipezinhos, dos filhos. Situação constrangedora. Bastante constrangedora. E da Rhaenyra, que fica ali também, né, constrangida, não pode fazer nada na frente dos filhos, não pode falar nada. E aí depois que ele vai embora, o Jace vira pra mãe e fala: ô mãe, o Harvey Strong é meu pai, não é? E ela não desmente, ela só fala, você é um Targaryen, e é isso que importa. Exato. E aí ela decide, chega, não quero mais saber dessa corte não. Chama o Laenor e fala: Laenor, a gente vai partir. Pra onde? Pra Pedra do Dragão. Vamos deixar Porto Real e vamos pra Pedra do Dragão. E o Laenor é tão egoísta, tão egocentrista, que nesse momento ele não fala nada em prol dela. Ele fica tristinho porque ele vai embora, mas não é porque ele começa a argumentar ali pra eles continuarem ali, mas não por ela, porque ele tava com a paquera dele. Nossa, esse cara é muito adolescentão, sabe? Mas só que a Rhaenyra percebe que ela não é boba nem nada, né? E fala assim: Caio, pode ir também. Pode levar ele. Levar a janta. E aí eles trocam um olharzinho. Nossa, gente, muito crianção. Mas também ele é muito mais novo que a Rhaenyra, né, gente? Pelo que eu Laenor? notei. No primeiro episódio, eu lembro do torneio lá, né, do Criston Cole pedindo os favores da Rhaenyra. Ela já era meio adolescente, o Laenor era criança ainda, né? Pelo menos no primeiro episódio, o Laenor era criança. E a Rhaenyra já era uma pré-adolescente, assim. No livro é assim, Ziel? Não me recordo. Eu acho que não, viu? Mas tudo bem. Eu acho que não, acho que eles eram mais ou menos a mesma idade. Justamente. Porque pela série, deu a entender que o Laenor é mais novo. Tá certo. Na série outra talvez... coisa que me deixou pistola nessa cena é: fomos obrigadas a ver Rhaenyra tendo lá um momento íntimo com Criston Cole e nenhuma com Strong. Não, eu queria ter visto, assim, nem pelo menos beijinho. um momento íntimo entre eles, sabe? Pelo menos uma conversa, só os dois. Uma conversa, só pra estabelecer a conexão que... Gente, eles tinham uma conexão suficiente pra ter 3 filhos. Sim. Assim, foi negado pra gente uma oportunidade de ver como era a relação entre esses dois. Eu tava ansiosa por isso. Porque desde o início, ele demonstra, sim, o interesse da Rhaenyra. Eu queria saber como que a Rhaenyra retribuiu esse interesse. Pelo menos um gostinho, sabe? Nem isso. Isso me deixou muito frustrado. Regularam pra nós. Mas é. Uma pena. Aí vem a cena seguinte, que me deixou mais pistola ainda. Pois é, porque na cena seguinte ele morre. Que tristeza, gente. Ele morre graças aos agentes recrutados pelo próprio irmão. E ele morre no incêndio, cara. E o pai dele tentando resgatar ele ali. Homem forte, né? Que ele não conseguiu derrubar aquela porta, gente. Pelo amor de Deus. Essa porta de Harrenhal devia ser de adamantio, cara. Não é possível. A porta era muito maciça. Depois... Agora esse Larry se mostrou, assim, em um episódio que ele consegue ser muito mais cruel que o Mendinho. Muito mais. Tá bom que o Mendinho gerou uma guerra. O Mendinho gerou uma guerra. Por causa dele, o Ned Stark morreu. Ele entregou a Sansa pro Ramsay. Enfim, ele fez altos podridão. Só que o Mindinho, ele fazia com que as outras pessoas cometessem as atrocidades. A pior atitude dele foi colocar a faca no pescoço do Ned Stark. O Larrys, não. O Larrys, ele já manda matar. Ele é mais frio, ele é mais agressivo, mais perigoso. Gente, é o capeta encarnado esse homem. Misericórdia, eu não quero ver ele mais. Morre logo. E não confunda os nomes como eu acabei de fazer, viu, gente? Porque o pai é o Lionel Strong, o pé torto é o Larry Strong.
E o outro filho é o Exatamente. Armstrong, que é o quebra-osso. Então, pronto. Bom, Quebra ossos, mas não quebra portas. a porta é mais Ué. dura. Ai, Deus. E na cena seguinte a gente vê a Rhaenyra chegando com a família em Pedra do Dragão. É uma cena rápida. E depois o Viserys, de novo, lá em Porto Real, olhando o anelzinho dele. Enfim. E finalmente... Na verdade era o anel da Aemma, né? Era o anel, né, da Aemma. É, que Ele tá com lá ele. naquele estado de melancolia, né? Sentindo falta da esposa, porque ele viu que a Alicent, assim, tá ficando cada vez mais dura. Ele chegando, assim, no fim da vida, a filha foi embora. Exatamente. Enfim, ele tá ficando cada vez mais derrotado, né? Viu, assim, vez não mais. tem mais nada que eu possa fazer pelo reino. Então, E você mais vai uma esperar. cena sombria depois. Mostra o dia seguinte da morte da Laena, né? Lá em Essos, as filhas gêmeas. Coitadas. Inconsoláveis. Ai, mostra a caveira dela incinerada lá. É muito sombrio. Muito terrível. E aí, mostra de novo Alicent e Larys, pé torto, conversando. E a Alicent fala, pelo amor de Deus, o que você fez? Ele falou, o que você pediu. E ela, não era isso que eu queria, socorro, pelo amor de Deus. E ele E ainda aí? fala, mas você vai me recompensar. Caraca, mano. E a cara de medo que ela faz é muito boa. Nesse momento eu ela não vê queria. que... Queria sim, você queria sim, você só não soube pedir. Nossa, essa cena foi tensa, mano. Foi, a cara de medo que ela fez foi muito boa. Tipo de, agora você sabe com que você tá lidando, né? Pois é, ela sabe o que ela é capaz de fazer também. Querendo ou não, né? Ela sabe que ela tem um poder aí pra detonar a galera. Então acho que ela tem medo desse poder que ela sabe que ela tem também, não só do Larys. Será? Eu senti esse conflito nela, sabe? Dela perceber que o que ela fez é errado, mas querendo ou não, ela vai ser tentada por subjugar cada vez mais os inimigos dela. Ela, assim, Ela assustou com o que ela pode fazer agora, né? exatamente. Essa Nossa, eu aliança. realmente sou capaz de destruir o reino se eu quisesse. Então isso assusta ela, né? Porque. Gente, por isso assim que eu gosto de analisar a Alicent, porque, mano do céu, o personagem complexo. Ao mesmo tempo, ela tem medo do que ela é capaz de fazer e ela tem medo de gostar disso. Ela gostar de saber que é errado. Nossa senhora, hoje eu tô fixada na Alicent Davos. Mas é isso, eu estou ansiosa pra ver o que ela vai fazer nas próximas vezes. É uma personagem odiosa, insuportável, mas ela me fascina demais. Ainda mais interpretada por Olivia. Excelente Nossa, atriz. essa menina tá ótima, Excelente excelente. Exato. Então é isso, galera. É difícil esperar uma semana pelo próximo episódio. Mas essa foi a nossa análise do 6º episódio da série. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, ou quiserem comentar esse episódio, entre em contato com a gente, por e-mail, pelo formulário do site, pelas nossas redes. E não se esqueçam, espalhem nossa palavra por aí, recomendem nosso podcast. E daqui a uma semana a gente volta com mais o Despertar do Dragão para vocês. Até lá, Valar do Rhaeris. Valar Morghulis. Até mais, galera.